Nosso convidado de hoje é advogado, passou no concurso para delegado de polícia com 23 anos, onde foi o delegado mais jovem do Brasil, vereador por 2 mandatos por Goiânia e vereador de destaque. Atualmente é deputado estadual. Seja bem-vindo, meu amigo Eduardo Prado. Uma honra, Ricardo Oliveira, todos os amigos aqui. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui hoje com vocês, nas redes sociais, aqui com você no Política em Missão. Nome bacana, né? Porque a política é a missão na nossa vida. Parabéns aí pelo nome do programa e uma honra de estar aqui mais uma vez com você, né? Estando aqui nesse bate-papo. Vou pedir licença para te chamar de Eduardo. Com certeza. Delegado, deputado, advogado, foi vereador por 2 mandatos. Tem um grande trabalho prestado pelo nosso estado de Goiás. E assim, queria te agradecer primeiramente, né, por ter tirado seu tempo. Cara que tem uma agenda que para achar um espaço na sua agenda foi o quê? Quantos meses que nós estamos tentando essa entrevista? Correria grande, né? A gente não para, não. É acelerado. A gente tem que acelerar, né? Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus você está aqui hoje. Nós vamos conversar e vamos poder contar um pouco da história desse homem, que é um homem que veio para fazer a diferença. Por isso é que você está aqui no Política e Missão. Obrigado pelo convite. Eduardo, você nasceu de uma família de políticos, né? Seu pai foi vereador, seu avô também foi prefeito de Silvânia e tudo. Então, desde pequeno que está na veia, que está no sangue, a questão da política, como que foi isso? O meu avô, o meu pai são auditores fiscais, né? O meu pai concursado, Valdir do Prado. O meu avô, Adonias Lemos do Prado, foi que fundou a FEGO, que é a Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás. E meu pai, sempre dentro da faculdade, do curso de Direito ali da PUC, né, na época católica, ele sempre participou dos movimentos estudantis. Então participou de diretas já, enfim, de várias situações. E meu pai foi vereador em Goiânia, né, durante 3 mandatos, na década de 80, se destacou, Valdir do Prado, né, tinha um slogan, um homem de ação. Né? E meu pai, então eu como criança, o meu irmão, o Fernando, que hoje é chefe da PRF em Rio Verde, recordo de nós criança pregando cartaz do meu pai com grude nos postes de Goiânia. Aquela cola que fazia com polvilho, né? Polvilho e água. Lembro como se fosse hoje. Então a política faz parte da minha família, meu avô. Mas, Ricardo, da mesma maneira que trouxe... Meu pai sempre foi um apaixonado pela política, né? Ao mesmo tempo trouxe muitas situações ruins para a nossa vida. Né? Então, eu vou te contar um pouco depois sobre isso, mas no momento que a política você tem uma missão de ser sério dentro da vida pública, você tem vários desafios, você sabe disso. Muito. E meu pai teve muitos desafios. Meu pai faleceu há 2 anos, depois que nós vamos comentar, mas o meu pai perdeu todo o patrimônio, né, financeiro que tinha dentro da política por traições. E não é fácil. Então eu tinha esse lado e tinha traumas também que a política deixou na minha família. Seu pai foi vereador e geralmente, né, e a gente frisa isso aqui no programa, o vereador, ele é o político mais próximo do povo. Exato. E você foi vereador por 2 mandatos. Então, assim, Na verdade, fui vereador por 1 mandato, só 2 anos, e já me tornei deputado. Eu não cheguei a completar o mandato. Você não chegou a completar o mandato. Exato. E você viu a dificuldade que é, porque as pessoas procuram ali querendo dinheiro, querendo recurso, acham que o vereador ali ele é o executivo. Então, seu pai foi vereador numa época que o assistencialismo era muito maior do que é hoje. Exato. Então, talvez foi isso que foi a dificuldade. Ele tirava o dinheiro do bolso. E muitas promessas, patrimônio. A gente tem, às vezes, nós que temos princípios familiares e princípios de vida, de conduta, de manter a seriedade, dar a palavra e cumprir, às vezes a gente é traído. Nem sempre as pessoas nos dão a palavra e cumprem. E isso aconteceu com meu pai também. Então, e ele gostava de honrar os seus compromissos financeiros, então ele vendeu o patrimônio para honrar aquilo que outras pessoas prometeram e não cumpriram. Então isso deixou muitas cicatrizes familiares. Então, no momento que eu ingresso na política, isso gera um certo trauma, principalmente para minha mãe, a dona Vânia. Não foi fácil nisso. Mas aí nós vamos falar um pouco aí sobre a minha trajetória como delegado e vou dizer depois aí, no bate-papo nosso, o contexto da entrada na vida pública, o porquê eu entrei, o que isso gerou na minha família e qual que é o contexto disso, sentido de vida para mim também. Uhum. Então vamos voltar lá. Você passou para... Por que você escolheu fazer Direito? Na verdade, eu formei eu estudei... Você fez o FG? Eu fiz o FG, eu passei em concurso para odontologia também, eu sempre gostei muito de estudar, tinha a opção de medicina.
O meu tio, Dr. Paulo Prado, que infelizmente morreu de Covid, agora médico em Rubiataba, ele era médico, meu pai é advogado. Então eu acho que a gente acaba captando, acho não, certeza que a gente acaba absorvendo. Não, seu pai era advogado. Advogado então, também. Não, tá explicado porque que você escolheu o E direito. hoje, o direito, Ricardo, ele dá muitas oportunidades para a pessoa. Você tem um leque muito grande de concurso. Então você pode optar juiz, promotor, procurador do Estado, advogado da União, procurador da República, juiz federal do Estado. Então você pode exercer a advocacia, pode fazer a docência, enfim, você tem um leque gigantesco de oportunidades que você pode fazer. Então, por isso que a pessoa que faz direito, ela tem essa opção. Hoje, talvez, o concurso público, diante de algumas realidades, não está sendo tão atrativo, mas sempre foi, essa estabilidade foi o que me atraiu a prestar o vestibular para o curso de Direito, ser aprovado na Universidade Federal de Goiás, assim como em outras faculdades, fiz o UFG, formei no curso de Direito, e com 23 anos de idade, né, já saindo da faculdade, me tornei o delegado de polícia em 2004, mais novo do Brasil. E por que você fez esse concurso para delegado? Foi o primeiro concurso. Já tinha um sonho de ser policial? Não. Na verdade, eu fiz o seguinte, eu sempre coloco os meus propósitos e a minha vida na presença de Deus. Sempre. Você é um homem de fé. Eu sou um homem de fé. E eu digo que a fé, ela faz parte da vida de vocês, independente de religião. Pessoa que tem um contato, uma simbiose com Deus, ele tem sucesso na vida. Independente de discriminação de religião. Então eu sempre coloco e peço a Deus para me direcionar, seja na vida pública, seja na minha vida particular. E eu digo que na oportunidade eu pedi a Deus direcionamento. Primeiro concurso que eu presto, eu passo de delegado. E detalhe, foi uma dádiva de Deus, porque tinha matérias lá que estava entrando na época o Código Civil novo de 16. Eu lembro como se fosse hoje que eu estudei algumas matérias lá que a gente não aprendeu na faculdade. E gigantescos livros, 6, 7 livros ali. Na época eu lembro que era o Silvio Venosa, Direito Civil. Na prova escrita nós tínhamos ali 120 concorrentes disputando uma vaga. Eu fui um dos poucos de Goiás que passou. Se não me engano, nós fomos só 5 do estado de Goiás. O resto tudo do Rio de Janeiro, São Paulo, dos cursinhos. E naquela oportunidade, muito concorrido o concurso, na segunda fase eu falei, Deus me direciona. Então nós tínhamos vários livros ali, uns 10 livros gigantescos de Direito Civil e a matéria que eu estudei foi que caiu na prova escrita e eu tirei 10. E aí eu passei lá, salvo engano, em 14º lugar no concurso. E como que foi assim? 23 anos. Imagina você, menino, 23 anos de idade, recebe uma carteira de delegado. Como que foi isso pra você? Uma pistola ponta .40 Uma pistola ponto .40, 23 e foi uma responsabilidade, gigante, né? Gigante. Ricardo, isso aí você estava preparado para isso? Não estava preparado para isso, até porque eu estava vivenciando momentos difíceis na minha vida, com a separação do meu pai e da minha mãe. A minha mãe estava em depressão, eu sou o filho mais velho. E no momento que eu vou para Alvorada, minha mãe, inclusive, dentro de um hospital, gritando para que eu não abandonasse a minha mãe. Então, assim, quem me vê hoje deputado, às vezes não sabe do que eu já passei, Ricardo. Para chegar onde eu cheguei. Então eu fui lotado em Alvorada do Norte, meu irmão, 460 quilômetros de Goiânia. E quando eu cheguei em Alvorada do Norte... Então você passou no momento que a família estava passando por uma dificuldade, separação dos pais, exato, a mãe com depressão, e você teve que optar por essa escolha. E na verdade eu já tinha passado do concurso, e fui lotado, né, porque eu era mais novo e as regras lá era da questão de você ter título de especialização, que valia uma grande pontuação na nota final, e aí eu não tinha, porque eu passei para delegado logo após formado. Então eu fui para o Nordeste goiano, que era uma região que as pessoas não queriam ir de qualquer forma, até pela distância, é a região carente, mas me aprendeu muito, me ensinou muito para a vida, principalmente a parte social. Como que foi? Você chegar lá em Alvorada do Norte... 23 anos, você tá novo ainda, mas naquela época com cara de menino, de moleque. Cheguei cara de menino. Como que foi? Um baque, um susto. Eu olhava... E como que foi a população te recebendo ali, as autoridades? Até porque os agentes da delegacia? Todos mais velhos, né? Eu, menino, 23 anos de idade, molecote. Cheguei na delegacia, não tinha... na verdade, muito carente. Os delegados que lá ficavam não permaneciam muito tempo, logo queriam ir embora, por questão de distância, enfim, de estrutura. Região mais pobre do estado de Goiás, mas eu aprendi muito e as pessoas que estão nos vendo, que são de lá, gostam muito de mim. Lá fiz um trabalho muito gigantesco, tinha 2 policiais só, um escrivão, não tinha computador, não tinha ar-condicionado. Eu lembro como se fosse hoje que a cadeira que eu sentei era feita de tábua. Quando eu até cheguei com um terno novo lá, quando eu sentei, a hora que eu levantei, o terno ficou na cadeira, rasgou tudo. E a delegacia ficava no local que não tinha
que não tinha asfalto, enfim, mas tive o apoio do judiciário lá, do Ministério Público, da comunidade, da prefeitura, da região toda, e me destaquei. Eu tomava conta de Alvorada, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí, Sítio da Abadia, Iaciara e Nova Roma. E além disso, eu era diretor de um presídio que tinha cerca de 80 presos. Caramba! Então eu não tinha nenhuma viatura. Quantas vezes, eu digo isso pra minha equipe, que nós temos Com que 23 anos, você tinha responsabilidade de quantos estudo. municípios? 4? Alvorada, Simolândia, Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí, Sítio, Iaciara, Nova Roma. 8, observando que... 8 cidades. 8. Mais um presídio. O presídio com 80 presos, observando... Presídio regional. Observando que finais de semana... O delegado, na época, o doutor André, ele, às vezes a gente revezava, porque ele era de Ribeirão Preto, então eu acumulava as outras cidades dele, final de semana sim, final de semana não, eu ficava lá. Então eu ainda acumulava Posse, Guarani, São Domingos, Divinópolis, Cavalcante, Monte Alegre, Campos Belos, acho que eu falei todas. Então era regional com, acho que com 15 ou 16 cidades. E, muitas vezes eu saía às 7 horas da manhã, numa sexta-feira, e voltava segunda-feira de manhã, fazendo flagrante em toda a região, andando até mais de 1.000 quilômetros. E por isso que na vida nós temos que nos sacrificar. Eu digo isso muito para minha equipe. Não existe, não dou conta. Eu sei que eu digo se vira, né? Falo, se vira. Por quê? A pessoa que quer crescer na vida não tem desculpa. Eu não tinha viatura. Não foi uma vez só, não, Ricardo, que eu fui fazer flagrante no meu carro próprio, particular. Não, imagino. Várias vezes. Eu tinha um golzinho vermelho, um golzinho que aguentou muito, até fundiu o motor na região. E esse golzinho, eu ia muitas vezes fazer flagrante, e quantas vezes eu fui fazer flagrante sozinho. Então, assim, mas valeu a pena, porque ali eu comecei a dar palestra nos carvoeiras, nos assentamentos, ver a pobreza, você ver dava as palestra em dificuldades. Carvoeira? Dava prevenção às drogas. Então, desde esse tempo que você já faz um trabalho de prevenção. Com 23 anos, assume a responsabilidade de mais de 8 municípios, um presídio regional. Qual foi a maior dificuldade sua ali, assim? O que você teve de mais difícil, que foi difícil para você superar como delegado de polícia? Ali na região? Na região. Distância da minha família, Distância da família. E a falta de estrutura e dos também. casos que você pegou, qual o caso mais assombroso que teve ali? Assim, rapaz, os primeiros que você falou assim, eu não tô acreditando. Rapaz, olha só, aquela região ali, o nosso trabalho foi tão contundente, uma região que tinha alguns crimes que chocaram o Brasil, que eu fui matéria do Jornal Nacional 3 vezes. Caramba. Numa cidade daquele, né, num distanciamento, um delegado do interior. Então vou citar alguns exemplos. Nós tivemos primeiro caso, quando eu chego na cidade, primeiro caso, em janeiro de 2004. Salvo engano, dia 6 de janeiro de 2004. Primeiro caso que eu chego, inclusive eu lembro que meu irmão foi me levar, um padrasto violenta 2 criancinhas, suas enteadas, uma de 4 e uma de 6 anos. Nossa. O primeiro caso. Quando eu cheguei lá, esse indivíduo já estava preso. Foi a primeira buchada que eu pego na minha carreira. Não, meu irmão, imagino, então é um preparo emocional, você não está acostumado com isso. Psicologicamente, eu não tinha saído de Goiânia. Para ser delegado, tem vocês passam por um... Você faz um curso de formação, mas um curso de formação muito teórico, Ricardo. É muito teórico. A prática se aprende... Você vai na delegacia aqui, conviver com o delegado ali, ver como é que funciona o procedimento, mas o que aprende mesmo ali no dia a dia, na teoria. E o primeiro dia que você pega um caso desse. E é uma responsabilidade, porque uma coisa que eu não gosto é de injustiça. E você tem uma grande responsabilidade como delegado de polícia. Não, imagino, a sua caneta, você muda a vida de uma pessoa, ainda mais um crime de violência sexual contra a criança, que você sabe que a pessoa não é muito bem recebida dentro da cela nem no presídio. Os presos, nem um pouco, né? E os presos, infelizmente, é a regra. A regra dentro do presídio. E aí eu tinha uma grande responsabilidade de saber disso. Então, foi o primeiro caso. E como que você lidou com esse caso? Ali no caso, a gente ouvia as crianças, chamei um psicólogo, vi que era realmente fundamentado, a mãe... ele confessou o crime, né? E lembro como se fosse hoje. Eu lembro o nome dele, Faustino Ribeiro Campos. Inclusive, no dia que eu fui embora, ele já, de lá de Alvorada, ele foi lá na delegacia, ele já estava em semiaberto, foi lá despedir de mim, rapaz. Falou que eu mudei a vida dele, porque quando eu prendi ele, que ele refletiu muito na vida dele. Né, como se diz, a gente faz uma ação contundente da lei e eu espero que realmente Deus mude as pessoas, né? Mas depois desse caso, teve o caso da Cascalheira, que eram os indivíduos que estupravam casais que estavam se relacionando
lá não tinha motel, as pessoas relacionavam a Cidade, tal da não, cascaleira, cidade né? do interior tem isso. É assim, a gente Cascaleira, né? acha graça cascaleira, eucalipto, Isso é. o meio do cerrado. E tinha um tarado que estuprava lá, fazia coisa. Nós conseguimos identificar com dificuldade. Teve um caso que matou. O casal ia e o tarado Ia lá, estuprava, e aí roubava você, tudo. E aí você foi. Com muita dificuldade, nós conseguimos identificar com as equipes nossas, o doutor André nos E ajudou. como que foi prender esse cara? Rapaz, como que foi a ação? Ele era sempre mascarado, né? Nós pegamos esse indivíduo numa fazenda, troca de tiro. O cara tinha quase 2 metros de altura. Caramba. E nós conseguimos ingressar na residência lá, depois de uma investigação difícil, porque sempre mascarado, num lugar escuro, o testemunho não reconhece. Aí alguns pertences lá. Teve um outro caso também de um indivíduo que cortou a cabeça da mãe com um serrote também, lá em salvo engano, São Domingos, se marcou também. Nossa. Teve outro caso, muitos assaltos. Teve outro caso também que foi marcante, que foi um indivíduo chamado Valdivino Feitosa. Esse indivíduo fugiu de Goiânia. Ele tinha mais de 50 anos de condenação. Era um psicopata igual esse que recentemente foi preso, igual o serial killer também. Mas ele voltou na cidade depois de 50 anos para matar a tia. E lá ele matar a tia, que não quis ter um relacionamento com ele quando ele tinha 14 anos de idade. Ele fugiu daqui do CEPAG. Ou melhor, eu acho que ele saiu com a saidinha de Natal, voltou para lá para a região. Lá ele matou uma menina de 13 anos de idade, matou matou a mãe dela. Matou a mãe dela com um tiro matou a mãe com um tiro na cabeça, estuprou a menina no mato. E ele era como os indivíduos ficar no meio do mato. Rapaz, tivemos uma grande dificuldade para encontrar, mas encontramos ele numa cidade 100 quilômetros depois. Ele saiu assaltando várias fazendas. Um psicopata. E como delegado, quando pega um cara desse, é um troféu. Rapaz, principalmente uma dádiva de Deus e um troféu e uma felicidade de poder salvar a cidade. As pessoas não sabem, Ricardo, que por trás de uma investigação tem muitas coisas difíceis. Nós somos seres humanos. E as dificuldades são grandes. E nem sempre a gente tinha a estrutura naquela época que deveríamos ter. Então, assim, nós fomos lá... A gente vê, só te cortando, a gente vê uma diferença do Brasil para os Estados Unidos. Quando tem um crime nos Estados Unidos... colhe as impressões digitais nos carros e tudo, e aqui no Brasil é pouco. Mas hoje já mudou. Mas se faz isso muito pouco, né? Hoje já mudou essa realidade, hoje já é regra, já sabe, a gente, graças a Deus, aqui, por exemplo, em Goiás, vou falar de Goiás, que é a realidade, nós temos hoje todas as estruturas dos grandes centros de investigação. Tá, você acha hoje que temos tudo, né? Muito desenvolvido. Que bom, fico feliz em ouvir muito, isso. muito. E questão de DNA, questão de digitais, a questão de fazer um levantamento de crime, nós temos excelentes peritos, papiloscopistas, policiais civis. Hoje a Polícia Civil de Goiás, eu costumo dizer, por isso que eu defendo muito na Assembleia do Servidor Público, muito mesmo. Né? Tiver que fazer, tiver que agir, estou lá por conta que sou servidor pelo destaque da minha carreira, mas digo que nós temos hoje as melhores forças policiais do Brasil. Tanto é que vem aqui muitos em Goiás aprender os nossos trabalhos. Eduardo, você ficou quanto tempo em Alvorada do Norte e depois você voltou para Goiânia? Exato. Fiquei lá cerca de 5 anos em Alvorada. Volto para Goiânia, depois do concurso. E assumo o DENAR. Não, aí vou para a região noroeste, que é uma região do Jardim Curitiba, no 22º distrito, que é uma região muito violenta de Goiânia, onde eu fico durante quase um ano, lá na região noroeste, no 22º distrito. Lá fizemos um trabalho bacana. Depois o delegado Dr. Odair assume a Narcóticos, a DENARC, e com uma nova visão de investigação, e nos convida para ser um dos delegados adjuntos. Nós vamos para a DENARC. Essa equipe da Narcóticos, ela se destacou nacionalmente, Ricardo. Por grandes apreensões, eu lembro disso. Eu lembro desse Marcelo do Zóio Verde, Iterley, BH, Gasolina. Lá nós tínhamos 4 delegados com equipes vitoriosas, cada qual com seu brilhantismo, onde nós batemos recordes no Centro-Oeste, nacionalmente, com apreensões aí na época que marcaram a polícia brasileira, exemplo de quase 1 tonelada de pasta base de cocaína que pertencia ao Marcelo Zóio Verde, que é um traficante que comandava Distrito Federal, Goiás, Centro-Oeste, e esses grupos matavam aqui em Goiás até de fuzil, de metralhadora, enfim, essa equipe da DENARC foi muito vitoriosa e marcou a polícia, eu digo a polícia brasileira. Pegando um gancho sobre o DENARC, você trabalhou muito em combate não só a corrupção, nós vamos falar sobre isso também, mas ao tráfico de drogas. Nós estamos desenvolvendo um projeto que chama Conhecer para Acolher. Você que está nos assistindo, presta atenção, que o objetivo nosso é que esse projeto chegue a todos os municípios do estado de Goiás, não só de Goiás, mas do Brasil, através de políticas públicas.
E o Eduardo Prado, nós iniciamos esse projeto juntos. Ele é um dos idealizadores também. Quantas reuniões nós fomos no Ministério Público. Esse projeto é um projeto que trabalha saúde mental, depressão, drogas e suicídio, onde nós temos uma capacitação, um tratamento e trabalhamos a prevenção. O slogan do nosso projeto está aí para vocês verem. Nossa parceria vai transformar a vida. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Antes, o objetivo do nosso projeto é criar nos municípios os conselhos de políticas públicas sobre drogas e saúde mental, capacitar esse conselho e começar as ações. E uma das principais ações que nós temos é incentivar toda a escola, creche, escola, colégio dos municípios a criar ali o plano escolar de prevenção. Exato. Como que funciona esse plano escolar de prevenção? O município oferece ali para cada escola uma nutricionista, um psiquiatra e um psicólogo, onde esses profissionais primeiro vão tratar os professores, ajudar os professores a identificar os alunos que têm algum problema ali de TDAH, imperativismo, relacionamento com álcool e drogas em casa, violência doméstica, preconceito. Então, assim, é um projeto transformador. E eu conversando com você já várias vezes, você me fala que o que vai melhorar essa questão de drogas no nosso país é a prevenção. Por quê? A conclusão que você chegou, toda a experiência que você teve lá em Alvorada, no DENARC aqui e tudo, o que você me fala sobre prevenção? O que falta hoje no país, no nosso estado, no nosso país, para melhorar essa questão de saúde mental? A questão das drogas, assim como também a violência em geral, Ricardo, eu sou um delegado que tenho a consciência que nós temos que trabalhar de uma forma contundente no combate à criminalidade. Por outro lado, eu tenho a opinião formada que nós temos que investir em prevenção primária. Investimento justamente nisso, nas questões municipais, principalmente investindo em educação de base, valorização dos educadores, levar esse conhecimento para as nossas crianças e fazer isso que nós estamos tentando fazer. Eu sou um defensor irrefutável de educadores, da educação dos professores na Assembleia. Luto 24 horas por isso. Não, acompanho isso e vejo sua luta. Brigo, luto, porque eu não aceito nós agirmos contra a educação. Porque é a educação que transforma uma nação. A educação que transforma um país. Os grandes países desenvolvidos, eles agiram com ele na educação. Eu sou um delegado de polícia que sempre agi de uma forma muito contundente no combate ao crime e linha de frente. Mas eu tenho uma visão também sistêmica do país, que é isso que é importante. Então, quando nós fazemos esse projeto Conhecer para Acolher, nós estamos levando na escola, nos educadores, nos alunos, essa questão de acompanhar a criança, de ver a problemática, o nutricionista, o psicólogo, o psicopedagogo, ver e prevenir. Porque depois que entra no mundo das drogas, Ricardo, é difícil você tirar. Né? E eu já tive, meu irmãozinho, quando vai pro crack, né? E eu já tive várias oportunidades na DENARC de rachar meu coração. De eu entrar na boca de fumo para pegar traficantes ou grandes traficantes e ver criancinhas de 9, 10 anos viciadas ou servindo de avião. De eu ligar 3 horas da manhã para um pai e ouvir de um pai a seguinte frase: delegado, dá um tiro na cabeça do meu filho que ele não tem conserto mais. Que isso? Várias vezes. De eu ter que pagar gasolina, combustível, para conselheiro tutelar, porque o município não tinha viatura para o conselho tutelar e o cara não tinha como ir na delegacia. Foi uma vez só não, Ricardo. Então, nós temos que mudar esse sistema. Tem o quê? Um mês eu acompanhei o conselho tutelar lá de Ipameri e um dependente químico deixou o bebê na boca de fumo. Deixou a criança como garantia. Olha só ao ponto que nós chegamos. Crianças são vendidas em troca de droga, abuso sexual. Enfim, prostituição infantil, é um problema. E o acompanhamento escolar, Ricardo, e esse que nós estamos falando, de base, de educação, de colocar as crianças na sala de aula, de fazer trabalho social, cultura, esporte. Meu irmão, é isso que leva as crianças. Eu agora estou fazendo um projeto social em Hidrolândia, com o Enio lá, a vereadora Thaís, lá de Hidrolândia, que é mais votada lá. Eu tive com a Thaís. Inclusive, a Thaís, eles querem levar esse projeto para Hidrolândia. Levei R$400 mil, um trabalho do karatê, reforço escolar, tirando as crianças da rua. Depois eu quero te levar lá. A gente conseguiu, por meio do meu amigo Pelvezan, juiz do trabalho, e minhas emendas, ajudando. Meu irmão, a missão nossa é ajudar as pessoas. Transformar o Brasil, a política é simplesmente um instrumento na nossa vida, de transformar realidades. A política não serve para roubar.
cara que quiser roubar, ele tá no caminho errado e vai pagar as consequências. E nós acreditamos que as políticas públicas sociais que vai transformar. Eu quero pegar um gancho aqui nessa questão de drogas, sobre o nosso projeto. O que acontece? Por que umas pessoas se tornam dependentes químicas e outras não? A droga, ela alivia uma dor. Então, você está com dor de cabeça, você toma Neosaldina, melhora. Então, a droga ela veio para aliviar as dores. E tem as drogas lícitas e ilícitas. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa com quadro depressivo, se ela usar uma droga, vai aliviar a dor dela. E a hora que passar, a depressão vai voltar mais forte, ela vai querer usar de novo para poder... Dosagem maior. Dosagem maior. Quando ela piscar o olho, ela se torna uma dependente. Como se fosse uma falsa tranquilidade. Vou citar um exemplo, só para você... E aí, só para fechar. E aí, o porquê da prevenção? A pessoa que tem quadro depressivo, que tem ansiedade, ela tem que ter uma autoavaliação, ela tem que se conhecer. E ela tem que saber que se ela usar a droga, a probabilidade dela se tornar um dependente é muito maior do que aquele que não tem nenhum quadro depressivo. Cara, tinha uma vez, marcou muito a minha carreira. Foi um dia que eu estava na DENARC de madrugada. Os policiais chegaram, a minha equipe, com um rapaz sangrando na testa lá. E chegou na boca de fumo, ele tentou correr. Aí os meninos, né? E ele muito educado, sabe, o rapaz? Um senhor, na verdade. Botei na minha sala, sempre gosto de conversar. Perguntei, senhor, né, como é que o senhor entrou nessa vida? E o traficante estava lá, ele estava usando crack. Doutor, eu sou médico. Falei, mesmo, sou médico. Eu ganhava R$80 mil por mês. Então eu estava muito depressivo, família, muito serviço, né? Não foquei na minha parte espiritual, na minha parte familiar, e me envolvi com uma mulher, uma garota de programa, uma coisa nesse sentido, e passei a usar crack. Nossa. E abandonei minha família, abandonei tudo que eu tinha. Eu morava numa cobertura no setor Bueno, um bairro nobre de Goiânia. Eu tinha carro zero, fazenda, abandonei tudo. E abandonei 2 filhos e uma esposa. E eu fui investigar isso. E era verdade, meu irmão. O cara estava vivendo como se fosse um morador de rua nas ruas de Goiânia. Tentei ajudar, encaminhei para casa de recuperação. Depois não perdi o contato, não sei, mas espero que Deus tenha, né, conseguido curar a vida dele. Mas enfim, você vê que é difícil. E são muitas. Assim, esse projeto nosso não trabalha também só a prevenção. Nós trabalhamos também com os dependentes. Exato. Então, assim, a gente tem aqui em Goiânia hoje o CREDEC. Eu tive no CREDEC semana passada encaminhando alguns dependentes químicos, que é referência para o Brasil. E hoje no estado de Goiás tem mais de 80 comunidades terapêuticas que faz esse trabalho. Então, para quem quiser o tratamento... Eu sou o presidente da frente parlamentar das comunidades terapêuticas. Você sabia, por isso que eu estou falando isso aqui. Inclusive, tem algumas pessoas que procuraram lá. Depois eu até quero conversar com você, que estão querendo criar um programa que encaixa muito com essa questão do conhecer para colher. Vamos fazer, parece, um simpósio aqui em Goiânia e tal. Eu quero depois bater um papo contigo. Vamos fazer junto, assim. Eu acho que a saúde mental, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, cuidar da saúde mental das nossas crianças, prevenir isso lá na infância para ter uma geração futura saudável. Porque do jeito que tá, meu amigo, a situação tá difícil. Eduardo, saindo um pouco dessa questão de álcool e drogas, e eu sei que você sempre foi muito firme, você participa do Fórum Goiano de Política sobre Drogas, já tive reunião com você, e você sempre defendeu essa mente livre, tanto é que a gente está desenvolvendo esse projeto Conhecer para Acolher. Você também trabalhou na máfia dos combustíveis. E vamos falar sobre isso aí, porque hoje a situação não está fácil, né? Nós pagando aí mais de R$7. Para reiterar que também tem alguma coisa a ver com polícia sobre drogas e tudo, depois que saí da DENARC, eu fui pro caso do serial killer, né? Do Thiago. E o Thiago... Nós íamos chegar, mas já que você falou, vamos falar do Thiago porque agora. Ele tem tudo a ver com essa sistemática. Para quem não conhece, o Thiago Gomes da Rocha. Vou pedir a produção para colocar a foto dele. Thiago Henrique Gomes da Rocha. Thiago Henrique Gomes da Rocha. Vou pedir a produção para colocar a foto dele aí. O Thiago é aquele serial killer de Goiânia que matou quantas mulheres? Ele matou, concretizar 39, né? 39. E o Eduardo... Foi o delegado que ajudou, que organizou e que prendeu esse serial killer. Então, assim, fala pra gente aí, porque assim, eu tenho interesse em saber como que foi desde o início. Desde o início. É uma história. Na verdade, nós fomos ali uma força-tarefa, né, uma equipe. O Thiago, ele matou 39. Ele é o maior psicopata do mundo. Ao meu ver, Ricardo, ele matou cerca de 100 mulheres em Goiânia. Tinha muitos casos muito semelhantes, que não conseguimos comprovar, enfim. Outros que ele confessou e não tinha projétil, não tinha testemunha, filmagem, mas enfim, em
começa aquela matança de mulheres em 2013, 2014 ali, mulheres morrendo de forma aleatória. Aqui perto do estúdio onde nós estamos gravando, na primeira rua aqui, segunda rua acima, ele matou uma moça dentro de uma lanchonete. Estava com um namorado, ele desce da moto e mata uma moça aqui. Ele matou mulheres grávidas, que era esposa de traficantes. Ele matou mulheres que traíram o esposo. Ele e aí ficou o esposo quantos descobriu. anos? Então, Quantos anos que ele ficou cometendo assassinatos? Ó, ele, nas informações, nos depoimentos dele, ele chegou a ficar um ano e meio matando pessoas em Goiânia. Um ano e meio? Um ano e meio. Então, como matava de forma aleatória e as investigações corriam, né, acaba que a polícia, você tem ali informações que às vezes não chegavam num denominador comum, então não havia essa simbiose de uma força-tarefa que ajudou na identificação. Porque é um crime muito difícil. Ele não tinha sintonia, não tinha ligação entre as vítimas. Exemplo, ele matou a Janaína aqui, que foi o caso que ficou comigo, na C1 com a C4 no Jardim América. Ela estava num bar com um rapaz. De repente o rapaz vai no banheiro, ele vai lá e dá um tiro no coração dessa moça. Do nada, o cara chegava. Do nada. Depois ele escolhia as vítimas? Ele escolhia. Ele fazia um plano em casa, eu vou sair para matar fulano, ou era aleatório? Aleatoriamente, essa é a grande dificuldade. Por exemplo, ele matou a Bruna aqui, que era uma garota, Bruna Gleicieri, filha de policial militar, trabalhava no Goiânia Shopping aqui perto também, no ponto de ônibus, as meninas correram, ela ficou, ele atirou. Ele dizia que tinha um tique, como se fosse um pavio que estourava, lembrava da sua mãe. Que aí eu estou fazendo a simbiose com o nosso projeto. Por quê? Ele disse que a mãe dele o abandonou na época do adolescente, ela tinha se prostituído, que ela abandonou com os avós, e aquilo gerou uma raiva nele, uma revolta nele. E ele pegava essas mulheres na rua, ele dizia que parecia com a mãe, era como se fosse ele estava ali agindo como se estivesse agindo com a própria mãe. Era uma maneira de vingar da mãe, vamos assim dizer. Então, e ele me contava... Ele descontava na sociedade. E ele dizia para mim que teve bullying na escola, que aí onde eu quero chegar no nosso projeto, bullying, que ele sofreu abuso sexual quando adolescente, criança. Então, são situações que, às vezes, quando faz um trabalho muito de acompanhamento, esse trabalho social igual conhecer para acolher, às vezes você identifica crianças que têm essa preponderância de psicopatia, uma situação nesse sentido. Lá na base. Na base. Então, aí vem isso atual. A investigação deu renome internacional. Essa investigação foi caso que eu digo que Deus agiu de uma forma muito marcante. Eu tenho aí mais de 12 policiais que não acreditavam em Deus, que passaram a acreditar. Por causa dessa operação. Vocês estão ouvindo isso aí? Tá? 10 não, na verdade foram 16, né? Porque eu fui procurado por uns aí que não acreditavam. Mas o que foi? Onde que Deus agiu aí? Vamos lá. Irmão, como que foi isso aí? Essa investigação é fora do normal. Nós tínhamos uma grande dificuldade. Eu lembro que o cara tava matando e a polícia não conseguia pegar e a população já começou a se revoltar. Nós tínhamos informações, né? E cada delegado, por exemplo, tinha mulheres que morreram, que era filha de promotor de justiça. Mulheres que morreram de uma forma que não tinha... em outras situações de Goiânia, estava num bar, atirou. Esposa de traficante. Mulher que o marido descobriu traição 10 dias antes da prisão. Mulher que brigou com o namorado. Isso. Então isso dificultava. Lógico, até porque... A esposa de um traficante vai achar que foi um outro traficante que mandou. Então você tem linhas de investigações para você dissecar, para você tentar tirar do foco para você chegar em outra linha de investigação. Observando que nós temos várias equipes na delegacia de homicídios na época. Então, às vezes, uma equipe está no plantão, mata aqui, tem a outra que entra, e às vezes nem sempre tem a comunicação de crimes ali, que cada um foca na sua investigação. Mas quando mata aquela criancinha, que é a Ana Lídia, salvo engano, uma criancinha que estava indo para o ponto de ônibus, a imprensa começa a ver não só a semelhança, mas uma criança que não tem nenhum tipo de problema, não tem namorado, não tem briga, não tem nada. Então eu acho que cai a ficha ali. Na época o governo de Goiás faz-se a criação da Força Tarefa e eu tive a honra de ser convidado para compor a Força Tarefa. Quando eu vou compor a Força Tarefa, eu era da Narcóticos, alguns delegados escolhidos,
primeira coisa que eu faço, eu coloquei na presença de Deus a investigação. Eu sempre faço as situações de pedir a Deus o direcionamento. Você é católico? Não, eu sou evangélico, mas eu tenho familiares católicos, vou na igreja católica para dar palestras, palavras. Eu acho que Deus é um só, nós temos que respeitar as religiões. Você é cristão? Sou cristão, sou evangélico, mas De qual congregação? Hoje eu estou na Igreja de Cristo hoje, né? Igreja de Cristo. Né, uma igreja, pastor Fernando, né, pessoa abençoada, mas vou em a minha família, meus irmãos, igreja católica, enfim, eu tenho um respeito a todas as religiões. Naquela ocasião, Ricardo, tudo perdido, a gente perdido, e aquela situação toda, muita angústia na cidade de Goiânia. Goiânia parou, o interior parou, porque na verdade as mulheres de todas as cidades do interior vinham para Goiânia estudar, trabalhar, passear. Então o clamor era estadual e a visibilidade nacional. E chegou uma oportunidade que eu fui no local do crime, tive vontade de ir. E havia uma informação meio que solta no inquérito que eu estava, que alguém tinha notado uma placa, tinha uma numeração de uma placa de um suposto moto. Mas nada concreto. Eu fui pessoalmente lá e tinha ido com 2 policiais, e um menininho que estava sentado lá, um vigia de carro, pede para conversar comigo. Eu sentei na cadeira e ele disse que naquele local lá onde nós estávamos procurando ali, que a menina morreu, alguém tinha notado a placa. E aí eu digo para as pessoas que muitas vezes Deus usa os humildes para nos dar recado, para nos dar as informações. E aí eu dei atenção para esse menino. E nisso eu fui pedir essa informação e se concretiza. O rapaz nem lá estava mais trabalhando, não tinha mudado de Goiânia, alguma coisa. Só sei que me aparece esse rapaz. Depois eu pedi a Deus para me direcionar, consigo contato, vai na delegacia, me passa 2 letras e 2 números da placa que teria anotado lá no momento que a Janaína morreu com o tiro. Essas 2 numerações numéricas, 2 letras, 2 números, eu jogo no sistema, faço combinações numéricas possíveis. Dessas combinações numéricas possíveis, eu chego em 5 motos, sendo que uma placa ela tinha sido furtada no supermercado de Goiânia. Nós conseguimos as imagens desse supermercado, um indivíduo cortando a placa, onde a gente observa que essa placa era NKP 6144. 6144, ela foi furtada dia 13 de abril daquele ano no supermercado aqui em Goiânia, na Avenida Anhanguera, e dia 26 de abril a mesma placa tinha sido utilizada num assalto de uma farmácia. Quando a gente chega lá nesse supermercado e nós pegamos os vídeos, eu observo a tranquilidade desse indivíduo cortando um capacete da marca Taurus na mão dele, que era a marca que as testemunhas diziam do indivíduo que estava matando as mulheres, uma compleição física que se semelhava pelo tamanho que a gente observa de 1,80 m, com as características do indivíduo, o jeito de andar, a tranquilidade cortando a placa, cheio de pessoas ali guardando as suas compras. Isso chamou minha atenção. E aí nós pegamos essa informação, 2 letras, né, 2 números dessa informação importante, que esse menino, então Deus utiliza as pessoas simples para nos avisar as coisas. Fizemos no supermercado, pegamos as imagens, as características, ele usava um capacete preto, muito frio, as pessoas ali comprando e ele cortando a placa. Observei a maneira de andar, esse capacete da marca Taurus, que é a marca que as testemunhas comentaram do assassino. Fomos de todas as farmácias assaltadas de Goiânia, fizemos uma busca, pegamos várias imagens, juntamos vídeos com as mortes das meninas, o assalto, essa questão do supermercado. Fizemos um compêndio e pedi um exame, chama prosopógrafo, maneira do cara caminhar, postura. Como que é o nome do exame? Prosopógrafo, que chama. Como que é esse exame? Esse exame ele vê a postura corporal, a maneira do cara caminhar, curvatura das costas dele, posicionamento da arma no punho, distanciamento. Aí faz pelo vídeo ali, faz o exame. Faz o exame e você pergunta se aquelas pessoas são, se é a mesma pessoa. E aí deu uma margem, porcentagem grande de ser a mesma pessoa. Então Deus estava direcionando o caminho certo. E depois de tudo isso, Ricardo, teve uma ocasião também que o pessoal foi numa padaria no local do crime. A gente pediu nós fomos lá, pegamos também uma imagem de moto preta e moto vermelha, porque havia essa dúvida, que algumas informações que ele matava em moto vermelha e moto preta. Deus foi tão grande que na esquina onde ele matou a menina, chega no supermercado, numa padaria, mostra, o rapaz ele assaltou 2 vezes. Num prazo curto, ele assaltou 2 vezes a padaria. Ele assaltava também? Assaltava também, ele tinha várias personalidades, vou te contar. E aí quando ele assalta moto preta e moto vermelha, a gente observa nas câmeras que a gente consegue ele
salvo engano, o rapaz ia formatar a máquina naquele dia, os meninos chegam na hora certa. E quando pega ali, a gente observa que quando ele usava a moto vermelha, na verdade era capa vermelha que ele usava no tanque da moto preta e capa preta, porque não brilhava no sol. E a carenagem da frente era preta. Então nós tínhamos ali uma característica de moto. A moto era dele? A moto era dele, era uma moto Ele Honda. só usava, para todos os crimes, ele só usou uma moto? Uma moto e ele botava não- capas pra disfarçar em cima do tanque. Tá, e a placa sempre foi a mesma? placa furtando, né? Não, ele usou mais de uma placa. Ele furtava e colocava por a placa cima. lá. Ele Entendi. usou NVO 4288, NKP 6144. Memória boa, hein? E umas outras duas lá. Memória ele tava usando. boa, hein? E aí, depois o que acontece, Ricardo? Rapaz, aí acontece uma coisa que é fora do normal. Eu recebo uma ligação, um dia, de uma moça, de um pai de uma moça dizendo que a filha tinha sido vítima do serial killer. Nós fomos para... Eu falei, muitas informações truncadas, pessoas em Goiânia, as pessoas muito apavoradas e muita informação mentirosa. Mas sempre a gente dá atenção. E nós fomos para a delegacia, vai o pai, o tio, né? O pai, o tio, vai essa moça, vai o namorado. E ali ela comenta que estava com o namorado num pit dog naquela noite anterior, ela advogada, estava comendo um sanduíche. E esse indivíduo chega, dá uma pancada na cabeça, alguma coisa nesse sentido, uma reação ali, ele põe a arma na direção e ela pede a Deus para livrar ela da morte naquele momento. Rapaz, ele deu 5 tiros nessa moça, a arma falhou 5 vezes na cabeça dela. Isso? Lencou a arma. E ali, rapaz, eu sinto muito a presença de Deus e chuta a boca dessa moça, sai andando na moto, sobe na moto e vai embora. E eu falo em pensamento, Deus, você salvou a vida dessa moça. Eu peço que o Senhor me prove que é a mesma pessoa. E naquele momento, eles tiram ali a placa da moto, para mim era a mesma placa que nós tínhamos levantado na investigação. E eu ligo para o coordenador da Força Tarefa e falo, chefe, a situação foi essa. E eu não tenho dúvida que é o mesmo cara que está matando as mulheres. Eu só peço para a gente achar esse indivíduo. E ele me liga depois, eu passo o nome da moça, ele me liga muito desesperado. A moça que foi salva por Deus era a melhor amiga da filha desse coordenador da Força Tarefa e era de dentro da casa dele, como se fosse uma filha dele. Enfim, Deus utilizou uma pessoa, né, próxima ao delegado, chefe. E naquela madrugada, rapaz, eu perdi o sono, muito angustiado e apavorado, até porque o Jornal Nacional, outros jornais, divulgaram a mídia placa do Brasil inteiro. E divulgaram a placa, a moto, o serial killer volta a atacar, e eu tinha medo desse indivíduo. E porque, como que a imprensa teve acesso a essa placa? Eles foram lá no local do fato, no dono do estabelecimento e aí o comercial, dono contou pra todo mundo. Pegou os vídeos. Mas não tem ali. uma conexão da polícia com a imprensa para não fazer esse tipo de divulgação, que isso atrapalha? Você pedi, mas não consegui. Matéria sensacionalista não adianta, eu né? Não consegui. Publicaram, e aí de madrugada, cara, aconteceu uma coisa fenomenal. Eu perdi o sono por volta de 3 horas da manhã, tinha uma Bíblia na minha cabeceira da minha cama. Aí eu olhei, foi aquela Bíblia lá, falei, gente, o que está acontecendo? Eu lembro que eu recebia quando eu fui para Alvorada do Norte, há 10 anos antes desse fato, eu recebi a visita do padre, do pastor da cidade, do prefeito. Me deram uma Bíblia de presente, e naquela ocasião o padre, o pastor ali, o pastor, né, junto, ele falou, você guarda essa Bíblia e ela vai ser uma palavra aí que vai tranquilizar uma madrugada de angústia e vai colocar evidências aí que vai salvar uma cidade de uma matança. E vai colocar o nome da sua equipe na presença de Deus em evidência por várias gerações. Rapaz, naquela madrugada, uma angústia, essa Bíblia estava jogada, né, num maleiro, que eu tinha mudado para Goiânia e estava perdida lá, cheia de né, suja lá, e a menina que limpa botou um bilhete, limpou e botou lá. Rapaz, eu peguei aquilo ali, saiu algumas palavras de forma aleatória, resumindo, que Deus ia colocar os ímpios debaixo dos nossos pés e nós salvaremos a nação. Coisa fora do normal. Salmo 20, Salmo 25, e eu botei no grupo dos delegados que nós íamos conseguir esse êxito. No dia reúne, a única tática que tinha, o doutor Deusnir me chama na sala e falou, nós temos aqui uma tática de 40 locais, onde ele matou mulheres, nós vamos ficar em 40 lugares, equipes disfarçadas, sem dormir, revezando, para ver se acha esse indivíduo com essas características, capacete preto Taurus, mochila, usa sapatênis preto com as bordas brancas e algumas características, enfim. Rapaz,
Eu achei até um plano totalmente difícil, porque como é que vai achar tamanho de Goiânia, tanta moto que tem em Goiânia, Tanta né? moto. Ficar em 40 lugares. Mas foi essa missão. Reunimos no outro dia no IML, no auditório. Tinha ali cerca de 400 policiais. Eu explanei algumas situações. Acabou a reunião por volta de 17h40. Eu falei assim, doutor, independente de religião, porque Deus é um só, seja espírita, católico, evangélico, o senhor é católico, tem todo, independente de religião, vamos fazer um Pai Nosso, botar na presença de Deus? Ô, Eduardo, boa ideia, vamos sim. Colocamos, fizemos um Pai Nosso, fizemos na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? 6 minutos depois dessa nossa momento de oração e fé ali, 2 policiais saem ali do ML, desce a Comur, Castelo Branco, para no sinaleiro, Right Rush, vermelho, sinaleiro verde, amarelo, vermelho, os carros parados, moto passando, eles veem uma moto, olha lá o cara lá, que acabou de mostrar. Falou, não é certeza. Resumindo, o cara vai e sai por causa do rush, e os policiais perderam ele no primeiro momento, deram a volta no quarteirão, na rua Tava em viatura descaracterizada. Rapaz, os 2 policiais, o cara para do lado da viatura. 6 minutos depois. Que isso, rapaz. Meu irmão, aborda o indivíduo, leva lá pra mim. Acontece uma coisa maravilhosa na minha vida. Aí o carro para lá, eu vejo o moleque, o cara, ele olha pra mim, pergunta pra mim se prendeu por causa do capacete. Aí eu fiz um raciocínio, perguntando por que essa época do capacete. É porque, na verdade, o capacete era Taurus? Era Taurus. Era o mesmo capacete? E ele não mudava o capacete, mudava outras características. Por isso que ele pergunta, mas enfim, peço pra tirar ele do carro, porque eu sabia da maneira dele caminhar. Eu já tinha decorado o jeito corporal dele. Pelo exame que vocês mandaram. Quando ele deu 3 passos, eu vi que era ele. E detalhe, eu ouvi uma voz falando nos meus ouvidos assim, eis aí o que vocês pediram com fé. Caramba, chega a arrepiei aqui. E nós pegamos, né, o Dr. Gilson era o delegado, foi na residência dele, ouviram, confessou ali 39 mortes, foi na residência dele, confessou as mortes e deu detalhe de outras também que a gente nem sabia. Mas assim, moradores de rua. Não precisou, não teve tortura, não teve pressão, prendeu ele e ele automaticamente já confessou. Falou de forma tranquila, né, e até porque frio. Até porque o psicopata... Você foi o primeiro a ouvir ele, não, da polícia? Salvo engano, foi o Douglas. Depois eu ouvi na sequência. Eu fui fazer a representação de busca e apreensão na residência dele. O Gilson teve na residência dele. Na residência tinha um guarda-roupa com corrente e cadeado. A hora que rompeu, tava lá recortes de jornais da morte das meninas, os tênis que ele usava, as roupas. Tava ali a capa vermelha com a arma ali, a capa vermelha aqui, e placas que ele utilizou para matar as meninas. Ele guardava tudo ali. Você acha que ele esperava ser preso? Ele sempre espera, né? O pau do psicopata, ele faz um jogo com a polícia, ele mandou cartas para a delegacia, dizendo que o plano dele era matar 1000 mulheres, que ele era um serial killer, que tinha matado com faca, com estrangulamento, agora estava usando arma. E detalhe, Ricardo, que quando prendeu ali, ele era muito vaidoso. Eu dei entrevista para o Jornal Nacional, para as grandes imprensas, mais de 50 países, e em ocasiões em que eu dizia que ele era o 4º, 5º serial killer do mundo, que tinha matado 40 pessoas, e ele falou, não, eu sou o primeiro então, porque eu matei mais de 100. Que isso. Então ele e assim, a gente via nas reportagens que ele queria tirar um ângulo da câmera. Na última entrevista que nós fizemos com o Domingo Meirelles, ele queria que filmasse ele num posicionamento que ele achava que ficava mais bonito. Não, aí ele fala pro Domingos que não queria que filmasse ele de costas. Por quê? Porque nas minhas entrevistas eu falava que eu derrubei ele pelo jeito dele caminhar, então ele não queria que mostrasse o jeito dele caminhar de costas, jogando os pés abduzidos. Então ele tinha essa preocupação. Ele matou os moradores de rua, travestis, mulheres. Ele tinha várias personalidades. Quando ele matava, ele só matava na rua. Quando ele assaltava, ele praticava assalto e não matava. Ele assaltou vários estabelecimentos comerciais. Depois eu vou botar o link aí da nossa entrevista pro Domingos Meirelles, Câmara Record, para as pessoas entenderem um pouquinho de uma matériazinha de 3 minutos, dá para entender a investigação. E quando ele era vigilante no materno infantil, ele trabalhava no hospital de mulheres. Ele foi vigilante do materno infantil. Ele era vigilante do materno infantil. Detalhe, ele levou amigas minhas, médicas, enfermeiras, no ponto de ônibus ou em carros, dizendo que estava levando para protegê-las, porque tinha um serial killer matando mulheres em Goiânia. Então é um indivíduo, né, que... psicopatia. Ele pegou quantos anos? Ele já pegou mais de 1000 anos de cadeia. Ele não sai mais? No Brasil, aí há uma falha de legislação, que os deputados federais, eu já pedi vários já para mudar essa legislação, que o psicopata, ele tem conhecimento de tudo.
Não é o louco, não é a pessoa que é esquizofrênico ou a pessoa ou que não fez tem, por impulso naquele momento. Ele não, tem conhecimento, ele responde como uma pessoa normal. Ele tem prazer na prática do crime. E ele vai ser solto. Um dia vai ser solto. Pela lei brasileira, um dia vai ser solto. Ele tem prazer em matar. Mas você acha, e a característica é que ele não tem remorso, ele não tem arrependimento. Existe vários graus de psicopatia, né? Eu estava estudando sobre isso. Exato. Psicopata não é só quem mata, é quem não tem remorso. Inclusive tem um livro, O Psicopata Pode Estar ao Seu Lado. Dentro da política nós temos vários psicopatas, que geralmente a característica é muito inteligente, é um cara visionário, poder de persuasão e mentira fora do normal. E não tem remorso. E se ele precisar, ele te enforca e te mata quando até o próprio pai. Quando você vê esses políticos que roubam muito, e que tem a maior cara de pau, que ele não tá nem aí, é um psicopata. E geralmente o cara rouba muito, convence você, você brincar, você ainda abraça ele e fala, perdão por eu ter pensado errado de você. A verdade é essa. Tá, e eu convivo com muita gente. E assim, o que na sua conversa com ele, o que mais chamou a atenção? Que você falou assim, caramba, esse cara tem isso, como que esse cara pode ser desse jeito? Mas o que mais chamou atenção... Acho que tudo ali chamou atenção, né? O fato do cara falar que já matou mais de 100 pessoas e querer ser o número 1 do mundo. O que mais chamou atenção foi a frieza dele e esse fato dele matar de impulso, né? Ver a pessoa na rua, as características que batia com a mãe e matar uma coisa fora do normal. E a mãe dele ainda é viva? A mãe dele é viva. E ele tem convivência com essa mãe? Não tem convivência. A mãe dele é uma pessoa... hoje ela, salvo engano, ela é pastora de uma igreja, eu não sei, mas eu não tive contato com a mãe, tive com outros parentes dele. Um detalhe, Ricardo, que a gente que tem muita fé, eu fui pra audiência dele, rapaz, e eu falei, Deus, você me blinda da energia negativa que esse indivíduo transmite. Com certeza. E eu quebrei com a minha equipe, com a Força Tarefa, nós quebramos uma regra, né, que seria dele matar diversas mulheres em Goiânia, e acaba que a gente, de uma forma ampla, nós levamos essa paz numa dimensão estadual de Goiás, porque em todas as cidades, na sua cidade, as mulheres moram em Goiânia, quantas estudam? Então, onde eu vou, no estado de Goiás, eu tenho esse reconhecimento da sociedade. Por quê? Porque a gente quebra um ciclo de maldade, de matança. E ele tinha essa raiva de mim, vamos assim dizer. Quando eu já fui espiritualmente pedindo a Deus para me blindar. Quando chega na audiência, ele tira a algema dele, estava sem algema, e eu peço para o doutor para fazer uma vistoria nele. Ele já fizeram, doutor, já fizeram. Eu falei, não, eu quero que faça de novo. Já fizeram, eu falei, eu quero que faça de novo. Quando faz, ele estava com a faca artesanal, ele pegou uma escova de dente, lixou, fez uma lâmina, guardou, não sei de que forma, na virilha. Os policiais penais lá acham a faca artesanal. Dizer que era porque a guerra de cela, mas a gente sabe que ele era um perigo até para vingar de mim ou do próprio promotor, mas principalmente de mim, que quebrei esse ciclo junto com a nossa equipe Força Tarefa. Então, resumindo, Deus me livra também dessa situação. É um indivíduo que, quando prendeu, a equipe nossa toda passou mal. A minha equipe que trabalhava comigo... Energia muito pesada. E está preso... Caramba, olha só. Prenderam o serial killer, quando o delegado prendeu com a equipe passou mal perto do cara, da energia pesada de um cara que matou mais de 100 pessoas. E outra coisa, ele, depois disso tudo, engraçado, rapaz, que isso aí depois a gente pode até chamar um psicólogo pra gente fazer um podcast. Mulheres mandaram carta, recebeu... Eu ia te falar isso aí. Ele recebeu... olha para o público ele nosso. Ele é um cara bonito. Eduardo, que mensagem que mensagem, que conselho que você dá para essas mulheres que mandaram carta para um cara que matou mais de 100 mulheres? Eu peço para que vocês, façam de uma forma rápida um tratamento psicológico. Urgente, porque algo não é normal, porque um indivíduo que isso tem prazer em matar mulheres... Isso aí, as mulheres que mandaram essas cartas aqui... E depois ele queria escrever... Isso aí não é fetiche, não. Eu era vereador já, e aí eu não lembro se você recorda, cara, ele queria escrever um livro para falar. E eu juntei as mães, os parentes, impetrei uma ação e barrei esse livro dele na justiça. Foi você que barrou o livro? Não, eu lembro da história do livro. Barramos o livro, pediu a obrigação de não fazer... Pedimos umas liminares aí para barrar o livro. Como é que o cara quer escrever livro de como mata falta de respeito, né? Principalmente dessas famílias aí, né, que perderam seus... Nós estamos alongando no assunto do serial killer, mas é importante a gente estar falando. Agora, aí você saiu da DENARC e foi para a DECOM. Aí fui para... depois da DENARC teve esse caso serial killer, fui para a titularidade da Delegacia do Consumidor, onde lá nós fizemos a nossa equipe fez uma dimensão nacional. Eu sempre prezo pelo trabalho sério, honesto, né, eficiente. Escolhemos equipes
bacanas, que trabalhavam de uma forma muito incisiva, e conseguimos aí fazer grandes operações. A DECOM tornou projeção nacional com a nossa equipe lá. Quais foram as vamos lá, maiores operações? chip nas bombas de combustível, que eles fraudavam as bombas com controle remoto, né? Acionava, você botava 10 litros, pedia para botar 10 e no seu tanque entrava 7 litros. Né? Aquela fraude. Deu matérias... Tem muito isso ainda, Eduardo. É muito difícil de investigar. Por quê? Porque quando você para o seu veículo, e esse sistema eletrônico deles, eles acionam o sistema e aí diminui a vazão no combustível. Quando o Inmetro ou a própria Cefaz, o Procon vão fazer a vistoria de quantidade, que é o que nós chamamos de bomba baixa, geralmente quando há esse dispositivo eletrônico de forma maliciosa e criminosa, ele desativa na hora que os órgãos de fiscalização chegam e pede o controle remoto. E você não tem como visualizar. Na hora que ele vai botar no balde de aferição, botou 10 ali, o fiscal botou 10 litros, dá 10 litros. Foi embora, botou o carro do cidadão, ele ativa o sistema. Aí você fala, é difícil de ver? É quase impossível. E o cidadão notar isso não consegue. Não tem como. É eletrônico. A hora que você abre aquela bomba ali de já combustível... não basta pagar o preço que paga no combustível. Absurdo, essa baderna do preço. Ainda tem isso aí. E nós agimos, e foi mais de 40... E pela experiência que você tem, você acha que existe muito aí? Tem, deve ter isso sim. Só que aí que tem a questão. Foram mais de 40, salvo engano, indiciados na época, investigação difícil, que inclusive nós tivemos gastado dinheiro do próprio bolso, porque não é fácil esse tipo de investigação. A conta você tem dentro daquela bomba ali, ali você tem umas placas, igual quando você quebra um rádio ou placa mãe de computador, é um chipzinho, então você não tem como ver, que se você tirar, você não consegue ver. Então a investigação tem que ser muito meticulosa, com informações, é um trabalho diferenciado de investigação. Então nós não tínhamos que ter gastado até com recurso próprio. Lá teve a operação também que pegamos, somos recordistas na DECOM de operações que pegamos combustível adulterado também. Fizemos a operação de posto clone, que era posto de combustíveis que eram bandeira livre, que pegava as características visuais, cores, logotipo, de bandeiras igual Shell e Ipiranga, porque vende mais. Então o cara pega o posto normal e aí ele utiliza dessas outras bandeiras. Fizemos... É um esquema milionário, né? Falsos médicos. Pegamos falsos médicos. Agia falsificador de bebida, o maior falsificador de bebida destilada. Vendia bebida para vários restaurantes, até para o Senado, Ballantines, outro. Tudo falso, tá aí no sistema aí. Fizemos a operação que alguns comerciantes, que a minoria, porque a maioria trabalha de forma muito correta e séria, supermercados vendiam carne estragada, reciclava carne, e a gente trabalhou de forma incisiva nisso. Teve também a Bruna Barbie, a loira do crime, que não sei se você lembra, uma estelionatária que deu estelionato no Brasil todo. Inclusive, recentemente, ela apareceu aí, a foto dela aí nas redes sociais, parece que foi presa novamente. A Bruna deu golpe em vários lugares, usava o Instagram para dar golpe, usava falsa doença, enfim. Foi presa, deu matéria também. Foi matéria do Cabrini, o Roberto Cabrini ficou comigo aqui, teve Jornal Nacional também. Se jogar no Google aí, você vai achar as matérias nossas aí. Teve grandes investigações na DECOM. Então, assim, você ainda continua delegado. Você é um grande delegado. Você tem uma trajetória fantástica, de sucesso, por tudo que você... por todo o seu trabalho que vem sendo. E aí veio a vontade de entrar para a política. Como que foi isso? Como que passou de delegado para político? Uma carreira bem sucedida. Um delegado não ganha mal. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas que estão nos vendo que eu sempre falo de Deus, né? Porque Deus realmente direciona. A política ela é uma árdua tarefa, muito difícil. E era a última coisa que eu queria entrar, justamente pelo tudo que a minha família passou e o sofrimento do meu pai. Mas eu digo para você que em 2014, eu recebi um convite daquele movimento de renovação da política diante da corrupção, dos problemas. E seu nome também estava em ascensão no Estado. Você tinha predido serial killer. Várias investigações DECOM, de Delegacia do Consumidor. Matéria em vários jornais. E gosto muito de fazer ação social, de estar nos bairros, mesmo como delegado, fazendo campanha para essas crianças carentes, doação de alimentos. Eu sempre gostei de estar no meio da sociedade. Então isso acaba que a gente evidencia o trabalho. E em 2014 faço uma pesquisa. E aquele movimento de renovação da política, renovação, meu nome estava muito bem cotado. E o pessoal do Íris Rezende, o próprio Íris, liga para o meu pai, que ele tinha uma amizade com meu pai, Valdir do Prado, e fala: o seu filho está muito bem quisto e a gente precisava dele de vice.
E meu pai insistia demais, né, o tempo todo. Meu pai foi um apaixonado pela política verdadeira, transparente, com credibilidade. E meu pai tinha um sonho, eu não sabia, de um dos filhos ser político. E aí ele insistia. Eu falei, pai, me venceu pelo cansaço. Até pra não ir todo dia na delegacia, para deixar eu trabalhar, eu falei, pai, eu vou aceitar. Pode falar que eu vou ser vice do Íris. E naquela ocasião, me deram um partido para que eu fosse partido, deu errado. Até então o convite foi para ser vice. Vice, o Íris ligou pro meu pai. Esse ano aí foi depois foi o Major Araújo, porque Araújo. não deu certo, deu C. Aí meu pai falou, meu filho, já que não deu certo, você vai dar a resposta, você vai ser candidato a vereador. Eu falei, pai, mas nós não temos dinheiro. Ele falou, não precisa de dinheiro, não. Você tem trabalho prestado, você tem credibilidade. E a sociedade gosta muito de você. Falei, isso pai, mexeu com você. Pô, eu falei, meu pai tá pedindo. Eu falei, pai, tá, vamos jogar um nome pra vereador pra ver. Mas você não tava com aquela vontade de ser vereador? Não tinha. Eu tinha carreira muito bem sucedida de delegado, mas eu já estava no topo da carreira. Eu era um delegado, eu sou um delegado de classe especial, mas eu já era um delegado de classe especial, ou seja, estava no topo, numa especializada. Então, meu pai falou, meu filho, você já ajudou a sociedade de várias maneiras como delegado. Você está no topo. Agora é delegado geral e secretário de segurança pública. Então a política bem feita, honesta, transparente, sem bandidagem, ela é um instrumento importante para que você possa continuar ajudando as pessoas e transformando a realidade do nosso país. E eu pensei, falei, pai, você tem razão. Então, quando eu candidato a vereador, eu não tinha dinheiro. Então eu gastei ali, salvo engano, 15 mil reais e tive 5 mil votos. Fui o mais votado do partido. E na Câmara Municipal de Goiânia... Você foi destaque. Eu lembro que várias vezes tem um grupo de jornalistas que escolhe os vereadores. Sabe qual é o nome do... o Clube de Repórteres Políticos. Clube de Repórteres Políticos. Eu lembro que isso foi por 2 vezes, né? Você foi... Foi por 2 vezes? 2 vezes. 2 vezes você foi destaque como um dos melhores vereadores de Goiânia. Exato. Eu fui eleito pelo Clube de Repórteres Políticos, Ricardo, você recordou bem, em 2 anos, 2014, e deixa eu só falar para vocês, não é uma eleição qualquer, é um clube de repórteres políticos críticos, porque eles são bem críticos. Então, assim, para você ter uma votação, é um título importante, porque vem de jornalistas que estão ali no meio, criteriosos, não tem nada a ver, tipo, porque às vezes tem gente que paga para ganhar um prêmio. Não, esse prêmio é muito criterioso. Eu sei que é muito sério e... São grandes jornalistas, dos grandes jornais que cobrem política, né, contundentes, eles fazem análise do perfil da pessoa, do mandato, da assiduidade, teor de projetos, ações sociais, ações fora do... trabalho investigativo, trabalho parlamentar, trabalho de fiscalização, são criteriosos. E em 2 anos nós fomos 2 anos eleito melhor vereador de Goiânia, 2 anos seguidos. Aí tá bom na vereança, aí vem o convite para ser deputado estadual. Não, aí, rapaz, a situação foi difícil. 2 anos de vereador, nós destacamos CPI das Obras Paradas, retomamos o BRT, a Casa de Vidro, que era indo para o Flamboyant, que era um cimentão, que lá só tinha estupro de mulheres que ali trabalhavam e quebrança de vidro de pessoas que trabalhavam naqueles prédios. E nós quisemos retomar Maternidade Oeste, lá no setor Vera Cruz. Retomamos, indicamos obras paradas na prefeitura. Fizemos aquela questão da CPI da SMT, cavaletes que não existiam, máfia das ambulâncias, UTI, enfim, fizemos um grande trabalho, destacamos muito. Fui presidente da Comissão de Segurança Pública, derrubamos o IPTU do Puxadinho, você lembra dos drones? Eu lembro do IPTU do Puxadinho. Drones, aquela cartinha da maldade que mandaram para você fazer o recadastramento e aumentava seu IPTU em 100%. Enfim, eu mostrei aquilo que eu sempre fiz como delegado de polícia, que era o quê? Defender a sociedade. Na política, dentro da política. Eu exerci a minha função de defensor da sociedade, né, do guerreiro da sociedade, dentro da política. Nada mais, trabalhando, que eu já trabalhava como delegado. E aí isso deu uma projeção. Mas eu estava cansado, eu queria voltar para a delegacia, que a política suga muito da gente. E se você é contra o sistema, você é apedrejado, você sabe o que eu estou falando. Então a gente tem a dificuldade de ser diferente na política e é cansativo, principalmente para a família. O que eu fiz? Falei para minha mãe, falei para minha família, pai, eu vou ficar 4 anos de vereador e vou voltar para a polícia. Só que em 2018... Tá, você falou que ia ficar 4 anos de vereador. Você falou que ia ficar 4 anos de vereador antes de assumir o mandato. Antes, Não tinha pegado o gosto. Um ano, não, mas 2 anos de vereador ali, eu falei, eu acho que eu vou ficar 4 anos e se for para candidatar à reeleição, eu acho que eu vou voltar para delegacia, pai. Acho que eu já contribuí. Já contribuiu. Já fiz a vontade sua, já. E aí? Mas aí veio o convite para deputado. Não, aí, olha só o que acontece, meu irmão. Em 2018... 2016, 17, 2018, eleição para vereador, que é esse mandato que nós estamos. O meu pai
vai fazer uma cirurgia no intestino. Uma cirurgia que, em tese, era simples, que houve uma complicação no intestino e dá uma infecção. Ele vai para o neurológico, em 3, 4 dias vai para a UTI. Ele me chama correndo, eu estava no plenário. E no dia, inclusive, que meu pai me chama, foi o dia que eu recebi o título de melhor vereador de Goiânia, cara. E quando eu chego... No dia. Aí eu chego lá, meu pai indo para a UTI, e ele estava já com a barriga muito inchada, e ele me chama lá, o médico me chamou correndo, eu fui lá e falou, eu vou levar seu pai para a UTI. Não tem como eu abri-lo novamente, porque não aguenta uma nova cirurgia, e ele quer conversar com você. E ele já cansado, e ele olha para mim e fala assim, Eduardo, eu queria pedir 3 coisas para você. Eu falei, pois não, pai. Cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos e candidato a deputado, que é o sonho do papai. O papai foi traído, não conseguiu ser deputado. E você é mais carismático que seu avô e mais competente do que eu. Nossa. E no outro dia meu pai morreu, meu irmão, 7 horas da manhã. Nossa. Eu lembro disso. Foi a última palavra do meu pai em vida, o meu sonho é te ver deputado. Meu irmão, eu fui... E assim, isso quantos dias antes da eleição? Uns meses? Nós estávamos em fevereiro, meu pai morreu, salvo engano, dia 26 de fevereiro de 2018, a eleição em outubro, não estava nem pré-campanha ainda, né? Estava em fevereiro. E aí, meu irmãozinho... Eu lembro, Eduardo, eu lembro da gente numa reunião no Ministério Público e uma semana depois que seu pai morreu, a gente foi para o Ministério Público conhecer para acolher e eu lembro de você me contar essa história e esse pedido que ele fez. Não é fácil não, meu irmão. E assim, e aí seu pai te pediu isso no leite morte, cara, que é um pedido que não... Como que você vai negar um pedido desse? E você aceitou, você que queria já ali voltar para ser delegado, aceitou ser candidato a deputado. Exato. Aí, Ricardo, eu fui para uma missão muito difícil na minha vida, como todas as outras missões, né? Mas quando a gente tem que ter a bênção de Deus, o velório do meu pai deu, salvo engano, aí, mais de 2.000 pessoas. Todos os políticos goianos foram, todos os políticos. Marconi Pereira, Caiado, Wilder, todos os senadores, todos os vereadores, todos os deputados. Meu pai era uma pessoa muito querida, né? Meu pai foi um grande homem, uma história. E aí, meu irmão, eu peguei e fui para candidatura. O meu partido, ele não tinha feito chapa, o PV, e foi lá para a chapa da Magda Mofato. E a Magda Mofato tinha uma estrutura muito grande, e eu não tinha, eu fui aceito lá. Quando eu fui aceito, eu não tive qualquer tipo de estrutura dentro da coligação do PSDB, que foi o partido aliou, não tive apoio nenhum, estrutura, zero. E o partido da Magda não me deu estrutura. Ela, lógico, deu estrutura para os deputados dela. Então, os deputados dela, formalmente, salvo engano, lá o teto era 500 mil, receberam 500 mil reais, o que estava até mencionado no jornal, e eu nada. Então, eu estava numa situação difícil, eu não tinha um vereador me apoiando. Os deputados federais, tirando uma Aparecida, que foi uma situação isolada, eu não dobrei com nenhum deputado federal. Eu não tinha um vereador do interior me apoiando e nenhum prefeito. O meu suplente tinha um compromisso com outro deputado, pra você ter noção. Eu não tinha qualquer tipo de condições dentro da lógica de ser um deputado eleito, até porque os caras gastam milhões de reais para se ganhar uma eleição de deputado estadual. Rapaz, eu provei, e eu digo a todas as pessoas que estão nos vendo, você que é vereador do interior, você que é uma pessoa que gosta da política verdadeira e transparente como um instrumento de transformação de uma realidade social de um Brasil, que acredite na política, você pode ser um deputado, você pode ser um vereador sem nenhum real no bolso, meu irmão. Hoje tem rede social e basta querer trabalhar. Basta ter rede social, basta você vender o seu trabalho, trabalhar, mostrar e acreditar em Deus. Então nós vamos para uma campanha totalmente dessa situação. Sem nada. Você foi para uma campanha ali, você perdeu seu pai, seu porto seguro, exato, a pessoa que te pediu. E a pessoa que me sem orientava apoio do também, pai. né, eu lembro que seu pai te orientava muito como vereador. Então eu tinha uma pancada emocional, né, Ricardo? E sem estrutura, sem estrutura, mas talvez toda a trajetória que você teve como delegado, 23 anos, assumir 8 cidades, preparado, isso né? tudo te ajudou para enfrentar essa caminhada, né? Eu sou um cara calejado, meu irmão, para me derrubar não é fácil, e eu sou emocionalmente preparado para situações adversas. Graças a Deus a gente tem um preparo emocional, até, né, espiritual. Eu digo que, pai, fui para campanha, eu juntei amigos aí, colegas que fizeram doação de campanha, deve ter juntado aí uns 40 mil reais.
E não tinha dinheiro, eu não tinha um carro locado, eu não tinha dinheiro para botar combustível, eu não tinha dinheiro para fazer material, não tinha dinheiro para nada. Contratar gente era impossível. E aí é uma dificuldade que nós temos, políticos que querem fazer diferença, que as pessoas, às vezes, vereador do interior, às vezes uma liderança quer uma estrutura, dinheiro, e às vezes não tem. Não tem. E às vezes aí os malandros, os caras corruptos Quem tem prevalecem, né? prevalece Mas nisso aí está mudando, porque nós temos aí as pessoas, redes sociais. Então, quando eu vou para a campanha, Ricardo, chego no mês, aí acontece uma coisa fora do normal. Em agosto, minha mãe me ligou e pediu combustível para mim, para botar no carro de uma amiga dela, né, uma tia de consideração, porque ela estava com vergonha de botar o combustível para pedir voto. Eu falei, mãe, eu não tenho. Ela falou assim, meu filho, então faz o seguinte, desiste da candidatura, que nós vamos passar vergonha. Sua mãe falou Minha mãe isso? falou isso. Ela já não queria que você entrasse pra política. É, porque ela sofreu muito. Aí ficou um pedido do seu pai no leite de morte Isso e pra ser candidato a deputado, que era o sonho dele, sonho dele. e sua mãe pedindo pra você não Desistir. candidatar. Porque a gente não tinha estrutura. Nossa. Imagina a rapaz. cabeça do homem. Não, imagino como que você não ficou. Tá, e aí Rapaz, você decidiu ouvir seu pai Não, e atender o último pedido. Desisti da candidatura. Você desistiu? Desisti. Aí eu peguei, fiz um ofício, era um domingo, eu fui lá na Câmara Municipal, peguei a chave com o Romário? não, com o menino lá, Violate? o Violate lá, Que que faleceu, faleceu, o menino lá. Peguei a chave, abri meu gabinete, eu tava de chinela, bermuda. Fui sozinho, ninguém sabia. Fiz o ofício pro TRE desistindo da minha candidatura. Dobrei igual esse papel aqui, coloquei no porta-luvas do carro. Fiz a última reunião domingo, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu ia anunciar a desistência lá no TRE, ia embora, voltar para a Câmara e continuar minha vida lá. Até que aí eu fui comer um sanduíche aqui numa sanduicheria que fica aqui perto aqui da Jaime Câmara. Parei meu veículo lá. Tava eu, o Alex, né, que tá aqui, inclusive, aqui conosco aqui no estúdio. E aí eu peguei e deixei a chave com o Alex. Eu não tava com nenhum material de campanha pregado, nem nada. Parou lá, eu saí lá na calçada, parou um carro e desceu uma mulher, e veio uma mulher na minha direção, Ricardo. E a mulher olhou nos meus olhos e falou assim, Deus pediu para eu te dar um recado, meu filho. Essa mulher te conhecia? Não. Eu falei assim, a senhora me conhece? Não, eu não conheço o senhor. Eu sou de Roraima, eu sou uma missionária de Deus. Eu falei, é mesmo, eu vou na África, na Ásia. Eu vou em igrejas católicas, evangélicas, vou nas escolas, eu sou uma missionária de Deus. E Deus pediu para eu te perguntar um negócio. Eu falei, pô, não, senhora, você está pensando em desistir do projeto, meu filho? Eu olhei assim para ela e falei assim, se for o projeto que eu acabei de falar com a minha mãe, estou pensando em desistir. Ela falou, não, o projeto é de Deus na sua vida. Há 2 anos ele te colocou lá, você não precisou nem de homens, nem de dinheiro. E a sua cadeira, você está pleiteando uma cadeira, né? Eu falei, sim, senhora. Eu não sei que cadeira que você está pleiteando, meu filho. Mas a cadeira sua já está reservada, está brilhando nos meus olhos. E as outras vão disputar as outras 40. A sua está reservada. Ela te falou isso? Falou isso, meu irmão. Eu chorei. Você chorou na o hora Alex ali. também. A gente ficou ali num momento de O muita Alex emoção. tava junto? Tava junto. Caiu no choro. Caiu. Rapaz, não como que não cai. E aí liguei pra minha mãe e Com falei certeza, assim, mãe... aí. Você tá com uma carta lá no seu porta-luva. Você vai desistir de uma Deus te dá um candidatura. recado. Uma mulher que nunca te viu. Vai de outro estado. De outro estado. E aí ela... Aí você ligou pra sua mãe. Mãe, desisti de desistir. Ela falou, o que foi, meu filho? Não, Desistiu de desistir. Desistir, mãe. O que foi? Não, depois eu conto. Aconteceu um Aquilo negócio foi um aqui. gás que te deu ali. Não, rapaz, eu já... Foi energia. Aí o que aconteceu? Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, tá aqui, vamos correr atrás. Arrumei um amigo, fez a doação de um carro de som. Andei nas ruas de Goiânia, que eu não tinha condição de sair de Goiânia. Não tinha condição de ir para outros lugares. Não tinha condição de contratar ninguém. Eu não tinha condição de fazer material. Eu não tinha condição de nada. Fiz o que eu podia fazer, mas com muita raça. No último dia da campanha, eu estava com insolação. Quem vê o vídeo aí no meu Instagram, @delegado Eduardo Prado, vai ver eu todo com queimaduras no rosto. Aí eu peguei no último dia, tal, aí saiu os resultados. E eu tinha, né, alguns adversários, eu fazendo ali, olhando naquela agonia de resultado. Resumindo, o único votado e o mais votado e o único eleito da chapa da Magda Mofato, a chapa pesada, Foi você. delegado Eduardo Prado. E qual foi a emoção ali na hora, assim, poxa... A emoção... Passou isso tudo e uma promessa que você fez pro seu pai e tudo. E como que foi a hora que você viu o seu nome lá, deputado Rapaz, estadual? emoção demais, né? Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que me ajudaram. Minha campanha é só de voluntários, eu não tinha condição de pagar ninguém. Enfim, e uma missão, né, Ricardo? Uma missão de fazer diferente.
uma missão de ser um deputado diferente, uma missão de ajudar a sociedade, uma missão de contribuir dentro da vida pública e mostrar que a regra é que as pessoas são honestas, bandidos são os outros. Mostrar para quem está nos vendo que bandido nós temos em todas as profissões. Nós temos mecânico bandido, delegados problemáticos, juízes, promotores, todo dia está na mídia. Nós temos médicos, mecânicos, profissionais em geral, jornalistas, nós temos pessoas de má índole em todas as profissões. E na política também. E na política também. E aí, você sentou na cadeira de deputado. O que você tem feito assim de destaque? Antes de falar do seu destaque, qual foi a maior dificuldade como deputado estadual que você encontrou nessa legislatura? Ser independente, e acho que não é dificuldade, mas acaba que gera dificuldades. Ser independente como? Explica isso aí. Você votar de acordo... Você foi eleito na base do Ronaldo Caiado. Não, o meu partido apoiou o Zé Hélito. Apoiou o Zé Hélito. Só que eu não tinha vínculo com o Zé Hélito, com o governo Marconi Perillo, com ninguém. Eu era vereador, sou deputado de primeiro mandato, então eu queria ajudar o governo. Então, por essa razão, o governador Ronaldo Caiado, ele formou sua base e eu quero contribuir com o Estado. Só que eu tenho as minhas convicções, meu irmão. Eu não voto contra professor. Eu não voto contra educador. Eu respeito os servidores públicos. Eu respeito pautas. Eu vejo que você é um cara que luta mesmo pelo servidor público. Porque eu sei da dificuldade da pessoa ser um servidor. E eu luto pelos policiais. São as pessoas que salvam a vida de vocês. Então eu tenho várias causas. E essa questão de professor de educação que vai justamente naquilo que a gente teve falando agora, por exemplo, do projeto Conhecer para Acolher, que se você não tiver um profissional valorizado na ponta, a educação não desenvolve. E como eu pego um professor que está 3 dias, 4 dias para atingir um quinquênio, que ele espera 5 anos e tira de uma forma abrupta, tinha que ter uma regra de transição, uma modulação, botou 14,25 nos aposentados e pensionistas, e inclusive é uma PEC de minha autoria agora para retirar essa cobrança abusiva e ilegal. Então eu votei contra isso. E eu e os deputados, né, a maioria... Você começou o mandato, você acompanhava... E fui expulso. Expulso por causa desse voto. Você foi expulso do partido? Não, da base do governador, sem ter nenhuma ligação. O governador sequer me ligou até hoje para saber... Vocês nunca conversaram? Não, ele expulsou pelos jornais. Me expulsou da base. E outra coisa, eu não preciso de cargo comissionado, eu não preciso de nada não, meu irmão. Porque você votou contra... Contra a PEC da Previdência, que estrangulou aposentados, pensionistas, professores, policiais, estrangulou. Assim, você é um delegado, depois se tornou deputado, é da base do governador, depois de repente você vota contra uma matéria que você sentiu que ia prejudicar uma classe. Mas não é só isso não, eu tinha a palavra do governador que essas matérias eu não precisava votar. Aí, o que acontece? O governo que não cumpriu a palavra comigo. E se não cumpre a palavra comigo, não pode caminhar comigo, porque eu não sou moleque. Eu não sou moleque. A pessoa deu a palavra para mim, tem que cumprir. Então me deu a palavra que eu poderia votar de uma forma independente as matérias que eu achava que seriam das minhas convicções políticas e não cumpriram a palavra do governo. Se não cumpriram, meu irmão, não tem conversa. Me romperam da base, beleza, eu faço meu trabalho independente. Detalhe, já fizeram de tudo para me voltar para a base. Cargos. Não quero, não preciso negociar cargo, não quero cargo. O meu trabalho é com isso aqui, formadores de opinião, pessoas que conhecem minha profissão, conhecem as minhas ações como delegado, como vereador, como deputado. Quem quiser acreditar no meu trabalho e acredita em mim, vai acreditar sempre que eu estiver na política. E vão votar e multiplicar votos. Vou ser um dos mais votados, de novo, em 2022. Vou ser um dos mais votados, sem gastar dinheiro. Pelo seu trabalho. Pelo meu trabalho, vou mostrar que a gente consegue fazer política Qual diferente. foi seu maior orgulho, assim, como político? Tanto como vereador, como deputado, você falou assim, poxa... Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de ter feito isso. Qual foi? De chegar nas cidades do interior, professores me agradecer, de eu mandar emenda para escolas que estão caindo pedaço e ver lá que eu estou mandando a minha emenda impositiva, reformar uma escola, de fazer um trabalho agora, por exemplo, em robótica em Goiânia, que nós mandamos R$2 milhões para incentivar a robótica e o desenvolvimento. R$2 milhões. O deputado Eduardo, ele está destinando R$2 milhões para a Prefeitura de Goiânia, né? Botar robótica nas escolas. Eu acho isso importantíssimo, achei esse projeto seu fantástico, porque é a tecnologia. O Japão foi um país que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Destruído por a bomba atômica. E recuperou investindo em educação. E o nosso país está faltando isso. O que o delegado defende, o que eu defendo, o que nós defendemos, que a educação, está faltando isso, né, na classe política. E então, muito. E quando você vai para o interior, igual eu tive esses dias, uma senhora chega lá e me dá um beijo e fala assim, eu queria vir aqui para te agradecer.
Mas a senhora está me agradecendo por quê? Porque você é um político diferente. Porque você dá valor em mim, que sou uma aposentada, que fiquei 30 anos numa sala de aula ajudando a formar médicos, advogados, contadores, policiais. E hoje eu tenho câncer, meu filho. E o meu salário não dá para eu comprar meus remédios. Estão me tirando. E você me defendeu e me defende. Então, você ouve isso numa pessoa... É gratificante. Meu irmão, eu também eu concordo isso com você. no meio de uma feira, perto da sua mãe. Isso não tem valor, meu irmão. Não tem nada. Então, eu defendo servidores, eu defendo os professores de educação. Não aceito qualquer tipo de perseguição. Sou defensor da causa animal. Sou o presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais. Você também defende a causa animal? Sou a cadeia para os maus tratos, sempre ajudando, resgatando animais. Tenho uma omissão do poder público. Faço na maneira que dá para eu fazer, porque é uma das pautas, não é a pauta sozinha. Tem a questão das mulheres, sou o recolhido de projetos, inclusive o botão do pânico de minha autoria, questão da lei da Maria da Penha nas escolas, vários projetos, questão da menstruação sem tabu aí agora, que é um projeto também nosso, também, a questão de pessoas vulneráveis, que é uma questão até de saúde pública também, questão do surdo, sou representante da Polícia Penal Civil. Rapaz, eu sou representante dos auditores fiscais, sou o presidente da Comissão de Segurança Pública. Trabalha no enfrentamento das políticas públicas sobre drogas, vice-presidente da Comissão do Consumidor, defendendo os consumidores, brigando por CPI do transporte público em Goiânia. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. A minha equipe aqui, o Alex está aqui hoje aqui, é difícil eles me acompanharem, porque eu sou acelerado. É 13, 12 cidades por semana, ouvindo as pessoas. E eu acho que isso que vale a pena, Ricardo. Na vida nossa. Você que foi vereador, que é uma pessoa que é um político, nós temos que usar a política para fazer o bem. Político bandido tem que ser extirpado da política e preso. Nós precisamos mudar o Brasil. Agora, uma coisa é certa, né? Você que está nos vendo, tem que ter a consciência de saber votar, analisar o currículo de cada político. Rede social está aí à disposição de todos. E o Google investiga, inclusive, políticos que aparentemente são nova geração, mas que fazem parte de um conglomerado político que já foi preso, que já teve problemas. Então, investigar analisar. E participar também, porque às vezes a gente vê muita gente lá na rede social criticando. Mas não vai numa sessão na Câmara, não vai numa sessão na Assembleia, não acompanha, né, o trabalho. Às vezes não apoia o projeto importante, não igual apoia o combustível e nas só alturas, sabe falar né? mal. Apresentamos o projeto de redução do ICMS dos combustíveis. E aí? Aí tá lá votando, o governo travando, pede diligência, isso, mas vai ter que botar na pauta, em votação. É promessa do governador, ele reduziu os combustíveis das aeronaves e outros produtos. Eu usei a mesma fundamentação jurídica e econômica da utilizada para reduzir o combustível das aeronaves, né? Tem que botar em pauta e, como é promessa do governador e crítica do governador em relação ao governo anterior, ele tem que cumprir a promessa. Se ele achar que não vai reduzir na bomba, tem alguma coisa errada, até porque o combustível é 30% do valor final. E aí nós temos que botar. E aí o que eu quero dizer? Que nem todos... Eu botei um abaixo-assinado, nem todos assinam digitalmente. Às vezes vai carreata, não vai, reclama. Então, a sociedade tem que nos apoiar nessas pautas importantes. Porque quando você é um deputado, você tem um apoio social, isso treme o governo. Quantas vezes o governo recuou em várias situações, né? Inclusive em outras situações aí, justamente por conta da força popular. Então, a gente pede para as pessoas que estão nos vendo, seguir nas nossas redes sociais, vou pedir para colocar aí no nosso Instagram, Delegado Eduardo Prado, Facebook, tem abaixo assinado, tem o site nosso também, delegadoeduardoprado.com.br, para que a gente possa, você que também usa o Telegram, eu criei um canal que chama Canal Delegado Eduardo Prado, para bater nas nossas matérias, para quê? Para que a gente possa ter o apoio social, é muito importante. Político que não tem apoio social, é independente e sério, Ricardo, desiste. Político desiste, meu irmão. É por isso que eu digo às pessoas que a gente tem que ter esse apoio social que é importante para as pessoas do bem continuarem na política. Você tem algum político que você admira assim, hoje no Brasil, ou que está vivo ou que já morreu? Que você fala assim, nossa, esse político aí foi um exemplo, foi uma pessoa... Tinha uma grande admiração por Juscelino Kubitschek, né? A sua visão, e que está vivo atualmente? Que está vivo atualmente, rapaz. Mas eu tenho que pensar Tem que pensar ainda, né? Então, nós vamos agora finalizar a nossa entrevista. Eduardo, eu queria aqui te agradecer. Você que foi aí
o delegado mais jovem do Brasil, que teve toda uma trajetória, todo um conhecimento, todo um trabalho. E como delegado, você defendeu muito o nosso estado de Goiás. Foi um vereador, um dos vereadores mais atuantes da Câmara de Goiânia. Hoje é um deputado de destaque no nosso estado. Eu te vejo como um político referência. Obrigado, meu. E assim, depois dessa nossa conversa aqui, eu ainda pude conhecer um pouco mais da sua trajetória. E eu acho que é isso que o nosso programa, que o Política em Missão quer mostrar. Pessoas do bem que faz o bem. Que às vezes todo mundo fala mal de políticos, mas existem muitos políticos bons nesse nosso país. E você é um deles. Obrigado, você é um cara. político bom, você é um político de referência. Obrigado. Você merece continuar na política por todo o seu trabalho que você faz. Você é honesto. E honestidade não tem que ser adjetivo, tem que ser o quê? A honestidade regra, ela né? tem que ser uma regra. E eu vejo político batendo no peito, eu sou honesto. Não tem que Isso bater não é no qualidade. peito. Isso aqui, não é né? qualidade nenhuma, não. É obrigação, Isso é uma né? obrigação de Exato. todos. Então, assim, você faz uma diferença, você tem bagagem. E eu acredito que você terá um futuro pela frente Obrigado, meu. na política. Contem com a gente, contem com Missão e Política. Que esse seja uma das nossas grandes entrevistas. Eu quero te trazer mais vezes aqui. E estamos juntos no projeto Conhecer para Acolher de Saúde Mental também. E para finalizar, eu queria que você finalizasse dizendo qual é a sua missão nessa terra, qual é a sua missão nesse país. Eu sei que você já falou várias vezes, mas eu queria que você falasse para o público, resumindo, qual é a sua missão e que recado que você tem para aquelas pessoas que desejam entrar na política e não têm coragem. A minha missão na terra, seja como delegado, seja como político, é transformar vidas. É fazer dentro do meu quadrado, dentro daquilo que eu posso fazer, dentro das minhas atribuições, algo para mudar a realidade de um país, de uma nação e da minha cidade. Essa é a missão de todos nós. Fazer o bem e fazer relacionamentos, amizade. O importante é o amor. Cargo é passageiro, poder é passageiro, botão de deputado é passageiro, dinheiro é passageiro. O que vale na vida é relacionamento, amizade e o amor. Então a minha missão na terra, a minha missão, seja como delegado, como político, é transformar realidades e fazer relacionamentos verdadeiros. E você que está aí, que tem desejo de ser político, de mudar a realidade de um país, venha para a política de coração aberto. Nós temos pessoas boas, nós temos muitas pessoas que querem fazer a diferença. A política como instrumento social é importantíssimo para mudar a realidade. Em tudo há política. Nessa caneca, na água que eu estou tomando, nessa energia que está aqui nos movendo, em tudo há política. E na política nós temos pessoas boas e temos bandidos. Se você não ingressar, os bandidos tomam conta. Por isso que precisamos de vocês, pessoas do bem, que têm vontade. E eu provei aqui no programa, né, vocês vão ver aí durante a entrevista com o meu amigo Ricardo, que há, sim, viabilidade concreta de sermos políticos sem precisar de jorrarmos dinheiro. Aliás, você que está aí do outro lado tem que fazer uma depuração de analisar currículos e não estrutura financeira. E eu peço à sociedade, a todos vocês, que nos ajudem a separar o joio do trigo. 2022 está vindo aí, você que é uma pessoa do bem, venha conosco tentar ajudar. Tentar não, ajudar. Porque no momento que a gente já faz alguma coisa, nós já estamos ajudando a transformar esse país, o melhor do mundo, o país mais bonito, nosso amado Brasil. Obrigado pela oportunidade de vocês, obrigado Ricardo, obrigado a todos que nos viram aí nas redes sociais, obrigado a esse programa aqui, com essa caneca maravilhosa, Política em Missão, essa missão bonita de fazer a diferença. Obrigado, Ricardo. Nós é que agradecemos. Lutar por um mundo melhor, né? Um mundo melhor é possível. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, que você continue sendo esse homem, esse político sensacional que você é. E o que nós desejamos, o que Política em Missão te deseja é muita saúde. Obrigado. Muita saúde, muita sabedoria para você continuar trilhando esse belíssimo caminho que você tramita. Beleza? Obrigado. Política em Missão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Abraço. Tchau, tchau.